Para algumas pessoas, viajar de avião pode ser algo divertido, enquanto para outras pode ser algo aterrorizante, principalmente se ocorrerem turbulências. Com certeza, nada agradável. Mas imagine se, ao final da turbulência, o avião voltasse à normalidade, seguisse tranquilamente até o seu destino e efetuasse o pouso sem complicações. Só que, no momento de desembarque, um dos passageiros informasse que eles estiveram voando por 37 anos. O avião 914 da Pan American decolou em 2 de julho de 1955. Ele acabou se perdendo no caminho e ninguém teve mais notícias de onde ele estaria. Porém, no dia 21 de maio de 1992, ele pousa acidentalmente em Caracas, na Venezuela. Parece ficção, não é mesmo? Então, fique comigo para conferir como um avião desaparecido pousou após 37 anos. Antes, dê aquela força pro canal se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like. Alguns desaparecimentos de aviões são um mistério para a humanidade, como foi o caso do avião 914 da Pan American. A história tem início em 2 de julho de 1955, quando o avião 914 da Pan American decolou de Nova York, com destino a Miami. O tempo colaborava e parecia que tudo daria certo para a viagem destes passageiros, que buscavam passar suas férias nas praias da região. Porém, depois de algumas horas de o voo ter começado, ele simplesmente desapareceu dos radares, deixando o aeroporto e os controladores da torre perplexos. Ambas as equipes dos dois aeroportos não conseguiram nem um sinal e nem se comunicar com a aeronave e o seu piloto. Tudo aconteceu de uma maneira que parecia que o avião nunca tivesse existido. Então, seguindo o protocolo de procedimentos para o caso de problemas com aeronaves, as autoridades foram contatadas. Assim, deram-se início às buscas. Como não havia nenhum sinal que a aeronave tivesse caído em terra firme, presumiu-se que ela havia caído em mar aberto, após ter parado de funcionar. Essa hipótese era a que fazia mais sentido, pois não havia nem o sinal dos passageiros, dos destroços ou da caixa preta, e como uma parte do trajeto do avião era justamente sobre o Oceano Atlântico, presumiu-se que o avião tivesse mesmo caído em algum lugar do oceano. Então, após as tentativas frustradas de encontrar o avião e os seus passageiros, a companhia aérea decidiu indenizar as famílias das 61 vítimas que estavam a bordo da aeronave. As autoridades, então, deram por encerradas as buscas. Bom, como se a história não fosse estranha o suficiente até agora, prepare-se, pois ela fica ainda mais esquisita. O dia 21 de maio de 1992 parecia um dia comum para o aeroporto de Caracas, na Venezuela. Decolagens, aterrissagens, a rotina e os voos em geral estavam funcionando conforme a normalidade. Bom, e é para este ponto que a nossa história inicial deu um salto de 37 anos. Naquele dia pacato, um homem chamado Juan de la Corte era o responsável pelos trabalhos na torre de controle do aeroporto. Juan estava no meio de sua jornada de trabalho quando se deparou com algo que chamou a sua atenção. Uma aeronave esquisita surgiu repentinamente no espaço aéreo do aeroporto. E você não vai acreditar. Sim, era o misterioso voo 914 da Pan American. O Juan não conseguia acreditar que estava vendo um avião Douglas DC-4, este que já era um avião de fabricação antiga, mais precisamente da década de 40. Esses aviões estavam obsoletos e já haviam saído de linha. Aqui existem alguns pontos que divergem nos relatos. Enquanto alguns dizem que a aeronave surgiu de repente nos radares, outros contam que a aeronave não apareceu nos radares, mas surgiu do completo nada no céu. Todos os funcionários e controladores do aeroporto ficaram perplexos e sem entender a situação.
Então, checaram os equipamentos de medição para saber se tudo estava funcionando corretamente e verificaram todos os dados e informações coletadas. E a história fica ainda mais estranha. E digo mais, isso é apenas o início. O piloto do voo 914 estava bastante assustado e entrou em contato com a torre de comando perguntando onde eles estavam afinal. O controlador da torre respondeu que eles estavam se aproximando do aeroporto de Caracas, na Venezuela. O controlador também perguntou ao piloto para onde de fato eles estavam querendo ir. O piloto respondeu que se tratava do voo 914 da companhia Pan-American, com saída de Nova York e com destino para Miami, carregando 4 membros da tripulação e 57 passageiros. O piloto também ficou bastante assustado com a resposta da torre de controle, dizendo que eles estavam na Venezuela. O controlador, então, tentou tranquilizar a todos e fez mais algumas perguntas para o piloto, pois estava claro que algo muito estranho e errado estava acontecendo. Ele perguntou também se o piloto e sua aeronave precisavam de ajuda e se estava com alguma dificuldade. A resposta, entretanto, demorou bastante para vir, e quando veio, quase derrubou Juan de sua cadeira, tamanho o susto que tomou. O piloto disse que aquele voo estava programado para pousar no Aeroporto Internacional de Miami, às 9h55 do dia 2 de julho de 1955. O controlador recebeu a mensagem, refletiu em como dar essa notícia para os passageiros da melhor maneira, sem causar tumulto e desespero. Então, emitiu a notícia impactante para o voo 914, dizendo ao capitão que ele estava falando com o aeroporto de Caracas e que aquele dia era o dia 21 de maio do ano de 1992. O piloto ficou bastante chocado com esta informação. Então, tentou se concentrar e juntar as forças que ainda restavam para se preparar para pousar o avião. Toda a equipe responsável pela decolagem e pouso dos aviões já estava preparada para receber o avião na pista. Ao fundo da chamada de rádio, era possível ouvir os gritos de pânico dos passageiros. Para proteger e dar conta desses passageiros, foram colocados seguranças na pista. Bom, apesar de toda a equipe estar preparada para lidar com as mais variadas adversidades de forma tranquila, na medida em que a aeronave se aproximava com uma velocidade baixa do seu pouso, o piloto emitiu o comunicado via rádio de que não era para ninguém se aproximar da aeronave, pois eles iriam embora imediatamente. E ele não estava brincando. Logo o piloto enviou a mensagem, começou a acelerar o avião e partiu do aeroporto sem ao menos pedir autorização ou dar qualquer satisfação. Essa atitude foi extremamente arriscada e perigosa, pois poderiam ter acontecido facilmente alguns acidentes fatais. Esses últimos acontecimentos frenéticos deixaram toda a equipe do aeroporto estarrecida e com diversas interrogações. Como o avião havia surgido do nada? Para onde ele iria? O que de fato estava acontecendo? Então, as autoridades foram acionadas imediatamente e a Força Aérea Venezuelana enviou 3 caças para seguir o avião. Mas, acreditem, os caças não conseguiram rastrear e encontrar a aeronave com 57 passageiros a bordo. E isso que era uma aeronave antiga. Ela desapareceu da mesma forma que em 1955. E a história continua. Um relatório emitido mais tarde sobre este caso conta o local onde a aeronave foi localizada. E isso gerou inúmeras perguntas. Apenas algumas horas após o avião ter deixado o aeroporto de Caracas, ele já se encontrava no Aeroporto Internacional de Miami. Este é exatamente o local de destino ao qual o avião deveria ter chegado 37 anos atrás.
Sim, o avião estava 37 anos atrasado. E, dessa vez, foi o momento de os funcionários do aeroporto de Miami ficarem espantados com a chegada para lá de inesperada do avião. Com certeza, muitas perguntas. Como essa aeronave chegou aqui depois de todo esse tempo? Ela estava escondida em algum lugar? Ficou voando esse tempo todo? E o combustível? Essas são apenas algumas das perguntas feitas pelos funcionários. Tanto a tripulação quanto os passageiros foram interrogados por horas a fio. Algo interessante notado é que os passageiros não tinham envelhecido desde o dia em que o avião decolou em 1955. Será que isso seria um caso de viagem no tempo? Diversos veículos de imprensa abordaram o assunto na época, e alguns até apresentaram algumas teorias da conspiração. Porém, se você pesquisar mais a sério, consegue encontrar de onde a história partiu lá em sua origem. Se trata de um jornal chamado Weekly World News. Mas esse não é um jornal comum de notícias, mas sim um jornal especializado na publicação de textos satíricos, histórias baseadas em ficção e teorias da conspiração. Esse jornal, inclusive, escreveu essa história do voo 914 em 3 partes distintas. Caso você confronte todas elas, vai encontrar muitos erros, imprecisões, falhas em horários e datas. Apesar de tudo isso, a história foi elevada a um nível de lenda urbana, e muitos acreditam que a história do voo 914 é verídica, e que uma das provas disso seria um suposto calendário deixado pelo piloto. O calendário seria do ano de 1955 e o piloto teria o deixado cair no aeroporto de Caracas em 1992. E você, no que acredita? Acha que tudo isso é ficção ou que o governo estaria tentando esconder a história estranha do sumiço da aeronave 914 e que a viagem no tempo afinal seria possível? Comenta aqui embaixo. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!